Olá pessoal, esse vídeo aqui é para os meus alunos do Técnico em Informática, terceiro ano, disciplina Programação de Dispositivos Móveis, ano de 2020. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar na prática, vou dar um exemplo de como desenvolver um software utilizando o React Native. Antes de começar com o exemplo, eu quero deixar duas coisas aqui como comentário. Primeiro, o React ele é híbrido, então o código-fonte que você fizer nessa linguagem, você pode transformar isso posteriormente em um site ou num aplicativo para dispositivos móveis. Tá? E a segunda coisa interessante, especialmente para a gente, é que para fazer alguma coisa mais simples, como a que eu vou fazer aqui e vou pedir para vocês nas próximas atividades, você não precisa necessariamente instalar e configurar um ambiente no seu computador. Você pode usar diretamente no navegador. Você pode entrar no site do React e lá tem um lugar onde você pode digitar um código-fonte de um programa básico e executar diretamente no browser. Você vê como é que ficaria no celular, mas pelo browser, tá bem? Vamos, por exemplo, então? Bom, eu estou entrando aqui então na internet e vou pesquisar por React Native e vou entrar no site oficial do React. Aqui tem um botão Get Started, que já abre um tutorial explicando um passo a passo que você pode seguir e já tem um exemplo iterativo. Então você consegue editar o código-fonte aqui e já vai aparecer aqui à direita o resultado desse código-fonte, como se fosse um celularzinho aqui que você pode ver o programa funcionando. Ou então você pode clicar aqui em cima no cantinho em Expo, isso já vai direcionar você para um site chamado expo.io. Você clica lá em Get Started e vai aparecer uma opção que você pode abrir o código-fonte e começar a fazer o seu programa aqui nesse site. Aqui ó, em Try Snack, clica aqui e já aparece para você um local onde você pode editar o código-fonte e todo o código-fonte digitado aqui vai aparecer nessa parte aqui à direita como resultado do seu programa, como se fosse um celular, um site, algo assim. Eu vou tirar aqui um card, ele já atualiza ali. E agora então eu vou fazer um programinha aqui como teste, vou fazer uma sequência de Fibonacci aqui no React Native, tudo bem? Bom, Fibonacci é uma sequência de números onde cada elemento é o resultado da soma dos dois elementos anteriores, ou seja, o elemento na posição n é igual ao elemento na posição n-1 mais o elemento na posição n-2, tá? Então vamos ver isso aí num exemplo para ficar mais fácil de entender. Aqui então a sequência Fibonacci vai começar sempre em 0, o primeiro elemento, o próximo é 1, aí a partir do terceiro ele vai ser o resultado da soma dos dois anteriores, ou seja, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8, 5 mais 8 é igual a 13, 13 mais 8 é igual a 21, 21 mais 13 igual a 34 e assim por diante. E daí segue a sequência de Fibonacci até o infinito. Aqui eu estou mostrando só os 10 primeiros. E uma coisa interessante da sequência Fibonacci é que se você for pesquisar no Google, por exemplo, Fibonacci Sequence, aparece essa imagem aqui, que é, de certa forma, uma representação gráfica da proporção com que a sequência vai evoluindo. Então ela forma, de certa forma, uma espiral que vai crescendo em cada interação. E essa sequência aqui, esse desenho, esse formato, você consegue encontrar ele na natureza. Então se você colocar ali Fibonacci Nature, por exemplo, ele vai aparecer na natureza onde é que esse desenho da Fibonacci se apresenta. Por exemplo, num caracol, no centro de uma flor, a forma como que ela se distribui ali e aumenta as partes dela, é como se fosse uma sequência de Fibonacci. E teve até uma piadinha, uma época aí, com a cabeça do presidente dos Estados Unidos. Mostraram ali que a cabeça do presidente dos Estados Unidos seguia, de certa forma, o padrão de Fibonacci. Lógico que isso daí é uma piada, mas ficou até interessante, veja. E isso tem algum sentido, porque se você for ver as partes do corpo humano, algumas partes do corpo humano também seguem esse padrão da sequência de Fibonacci. Se você colocar aí Fibonacci em Human Body, ele vai aparecer algumas imagens que mostram que algumas partes seguem a sequência. Por exemplo, o tamanho dos seus membros, o tamanho da mão, do braço, o tamanho dos dedos, ou até mesmo o formato da sua orelha, segue de alguma maneira ali semelhante à sequência de Fibonacci.
Bom, voltando para o nosso exemplo aqui, então eu vou criar um vetor, a primeira coisa que eu vou fazer. E nesse vetor eu vou colocar todos os elementos da Fibonacci, começando pelos dois primeiros. O primeiro é 0 e o próximo é 1. Tá? E a partir desses dois elementos, a partir do terceiro elemento, eu vou começar a fazer um laço de repetição, onde eu vou encontrar o valor dele com base na soma dos dois anteriores. Tá? Então eu vou fazer aqui um laço for, que vai começar a partir do elemento na posição 2, ou seja, tem um elemento na posição 0, o elemento na posição 1, aí o próximo elemento da posição 2, e eu vou até o elemento da posição 9, para pegar os 10 primeiros elementos do vetor. Tá? Então, o elemento da posição 0 e da posição 1 eu já marquei. Agora, a partir do elemento da posição 2, ou seja, o terceiro elemento, até a posição 9, eu vou calcular ele com base na soma dos dois anteriores. Então, eu coloco lá esse elemento aqui ó, na posição I, que é a posição atual. Ele vai ser igual ao elemento na posição I-1, mais o elemento na posição I-2. Ou seja, esse laço aqui eu estou encontrando o valor de cada elemento com base na soma dos dois anteriores. Bom, a sequência de Fibonacci está pronta então no meu vetor. A partir de agora eu vou jogar isso na tela. Então, para ficar mais fácil, mais didático, eu vou criar uma string aqui, que eu estou chamando de FiboStr, e nela eu vou concatenando os elementos da Fibonacci separados por vírgula. Então eu vou começar ela com um textinho, Fibonacci 2 pontos. E agora eu vou colocar um laço de repetição que eu vou percorrer todo aquele vetor que a gente criou. Então esse laço vai de 0 até 9, e cada iteração do laço, eu vou pegar o elemento lá do vetor, da minha sequência de Fibonacci, e vou colocar nessa string aqui, separando por vírgulas. E depois eu mostro isso na tela ali do celular. Então lá, eu estou falando que a minha string, ela vai ser igual a ela mesma, junto com... Coloco o sinalzinho de mais para concatenar a string, né? Eu vou unindo ela. Então vai ser ela mais o elemento na posição I da sequência de Fibonacci, mais uma vírgula. Tá? Então a cada iteração do laço, eu falo que ela é igual a ela mesmo, mais o elemento da Fibonacci. E por fim eu estou criando mais uma tag text ali, para acrescentar um texto. E aí eu acrescento o meu FiboStr, ele já vai aparecer então a minha sequência de Fibonacci certinha ali. Os 10 primeiros elementos da sequência que eu construí no meu vetor. Ok? Bom, agora eu posso trocar a visualização aqui, ó. Tava em web, aí ali em cima eu coloco em Android e ele aparece um celularzinho para eu ver como que ficaria no celular. Lá, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele mostra no celularzinho como é que ficaria. Tem a opção web então que estava por padrão e agora no celular vai aparecer assim o meu programa que mostra a Fibonacci. Aí eu tenho uma outra opção ainda que é o My Device, que eu posso instalar, veja só, eu posso instalar um client da Expo no meu celular, e agora eu estou na tela do meu celular já, com um client, aí eu consigo ler um QR Code. Eu coloco em Scan QR Code, e aqui com o meu celular eu leio aquele QR Code que aparece ali na tela, e ele vai aparecer já no meu aparelho, no meu aplicativo. Tá? Então eu consigo fazer o programa lá no site, aí com o client do Expo aqui no meu aparelho, eu leio o QR Code e vejo o meu programa no meu celular. Tá aí, ó, funcionando. Ok? É isso então, gente. Fica como sugestão de trabalho para vocês programarem em React Native. Um abraço a todos.